E aí, pessoal, João Alves do canal Saúde em Construção. Nessa entrevista fantástica, vamos abordar assuntos sobre o eu interior, sobre a depressão, sobre uma perda muito profunda. Se algum dia você já teve algum desses problemas e tentou se encontrar, essa entrevista é para você. Então fica até o final, vem comigo. A entrevista com Dárcio Matos vai ser sensacional e vocês vão gostar de entender sobre o porquê da vida e como dar a volta por cima. Vem comigo! Mais uma vez, né, primeiro, obrigado a todos aí que estão entrando, né, que já começaram, e a tua participação, né, a gente se fala constantemente, e assim, eu vejo o que você faz, as tuas mudanças, o teu comportamento, né? Mesmo estando longe, a gente vai acompanhando, né? A gente sente essa energia. E a gente hoje, eu estou com 52 anos, você também deve estar um pouco nessa fase aí, e a gente tem tomado algumas, um pouquinho mais novo, né? 63. Aí a gente tem tomado alguns caminhos na nossa vida, né, Darcy? Que nos permitem ser mais felizes. Eu acho que eu tenho buscado isso, né, e tenho encontrado propósitos na minha vida que me têm feito uma pessoa mais feliz. E tenho encontrado pessoas que eu percebo que estão também nesses propósitos. E você é uma grata pessoa, uma gratíssima pessoa, se você quer saber, né? A gente, assim, de conhecimento de longo tempo a gente não tem, mas esse pouco tempo que a gente tem, parece que a gente já tem uma consciência de almas antigas, né? Eu tô, Uhum. eu tô num caminho, né, onde eu estou buscando levar informação de saúde, primeiro para mim, para minha família, mas surgiu um propósito de eu expandir isso conversando com pessoas como você, expande isso no YouTube, expande isso no Instagram, mas com o intuito de mostrar às pessoas o que eu vivo e o que elas podem melhorar para ter uma vida e uma saúde melhor. E a gente está juntando hoje um dos pilares que eu prego nesse movimento, né, que é esse pilar da mudança, esse pilar da vida, esse pilar da energia, esse pilar do que a nossa mente joga e traz, né, com o que você está trazendo de propósito na tua vida. E isso também, ao longo de algum tempo, gerou um propósito teu que é levar para as pessoas essa informação através de um livro, né? Eu queria que você se apresentasse um pouquinho, falasse um pouquinho dessa tua rotina, né? A gente, numa outra live, a gente já falou sobre uma terapia que você usa, né? Com um aparelho que analisa frequências, né? E hoje a gente está com outra análise. Você vai falar um pouquinho da tua vida, da tua vivência, do que te fez mudar, do que você buscou na tua vida em relação a transformações que te gerassem mais saúde, mais liberdade, mais alegria e propósito de viver. Quero falar da minha satisfação mais uma vez de estar aqui com você, João, dessa nossa conexão, que ela é virtual, porque não nos conhecemos pessoalmente, né? É. Mas que ela tem crescido e tal. E agradecer pela oportunidade, porque eu sei que hoje eu estou falando mais para o teu público do que para o meu público, e isso é maravilhoso, né? Pelo fato de ter chego já aos 63 anos de idade, olhando para trás, eu normalmente digo para as pessoas que a vida começou a ter sentido para mim, assim, eu comecei a sentir prazer de viver depois dos 50 anos, depois de ter passado por uma perda muito grande, que foi a perda do meu pai, de uma forma assim bem traumática. Passei por uma depressão muito profunda, saí dela. Então, assim, as pessoas que vivem um trauma, uma dor muito grande, quando conseguem passar, porque algumas pessoas não conseguem passar por ela, elas saem dali como uma nova pessoa. Uhum. E aí eu mudei um pouco meu estilo de vida, passei a buscar mais sentido, me aproximar mais das opções de saúde. Na época eu não trabalhava na área de terapia, né?
Então, essa parte de terapia, ela veio vindo aos poucos na minha vida e foi tomando uma forma que eu fui me apaixonando por isso tudo, né? E aí chegou um tempo assim que eu resolvi contar um pouco dessa história, compartilhar isso com algumas pessoas, com alguns amigos, né? E aí eu comecei um livro que no meio do caminho ele foi tomando um outro rumo e virou naquilo que ele é hoje, mas que começou com um propósito e tá tudo certo, tu entendeu? Eu também entendi que a gente precisa ouvir outras vozes que nos falam ao coração e deixar isso também fluir na vida da gente, né? Você intitulou esse livro O Chamado, né? E a gente comentou aqui, né, você comentou comigo que a gente precisa ter coragem de ouvir a voz que chama dentro. Que voz que chama dentro é essa que te chamou para esse propósito aí, o Dárcio? Hoje, olhando para trás, e é possível que isso aconteça na vida de outras pessoas, eu percebo que tinha uma mão me dirigindo lá atrás que eu não via. Eu hoje consigo ver resultado de algumas mudanças de rumo que parecia que alguém por trás dizia assim, Dácio, não é por aí, eu quero que você ande por aqui. E muitas vezes essa voz, ela era uma voz inaudível, era uma voz que conduzia. Por exemplo, assim, tem uma parte no livro que eu conto de um sonho que eu tive eu acho que há 13 anos, e que eu escrevi sobre o sonho, nunca esqueci esse sonho. Eu tenho o costume de registrar muitas coisas que eu considero importantes na minha vida. Naquela época eu escrevi sobre isso. E ele não fez sentido. E hoje eu vejo que o sonho estava indicando aonde eu ia chegar. Que o sonho tinha tudo a ver com o mundo da terapia que eu estou inserido hoje. E na época não fazia sentido nenhum para mim, entendeu? Então é nesse sentido que eu quero dizer que parece que em muitas situações tinha uma mão conduzindo as coisas, sabe? Um dia, eu estava, logo que eu vim morar em Florianópolis, finalzinho de 2001, eu estava andando numa rua bem pertinho da minha casa aqui, procurando um lugar para alugar para. Eu vim antes, minha família ficou em Santo Ângelo, e eu vim antes para me localizar com um CEP, com trabalho e tal, e eu estava buscando um lugar para morar. Aí eu estou passando numa rua e uma pessoa vai lá, exato naquele momento, com uma estaca, prega numa estaca de madeira um pedaço de papelão e crava no chão, e aquilo me chamou a atenção e ele escreveu no papel ali, aluga-se uma casa e colocou o número. Aí eu estava procurando uma casa para alugar e eu liguei para o número. Aí a pessoa que me atendeu falou, não tem nenhuma casa para alugar, eu não coloquei anúncio nenhum. Eu falei, tá, mas esse número está numa placa. Esse número está numa placa. Ela falou, não tem como, eu coloquei anúncio. Eu falei, mas eu estou falando com a senhora não tem uma casa nesse endereço? Ela falou, eu tenho, mas eu não coloquei, eu não pedi para ninguém colocar. Resumindo, eu acabei alugando aquela casa e daquela família eu comprei um terreno onde eu construí a casa na pedra. Só que isso não foi de uma hora para outra. Isso decorreram anos. Mas se aquela pessoa não tem a intuição de sair lá na rua e colocar aquela placa no momento que eu estou passando, eu possivelmente não teria lido aquela placa, possivelmente teria alugado outra casa e ter ido morar num outro lugar e a história da minha vida seria completamente diferente. Você falou dessa situação que é um pouco do que as pessoas não ouvem essa voz de dentro, né? Essa voz de dentro a gente pode chamar de que anjo da guarda, espírito guardião, a energia cósmica que te guia. Mas eu, assim, no meu entender, hoje as pessoas estão num desequilíbrio. Isso também leva a um desequilíbrio da saúde, porque elas não aprendem a ouvir essa voz que te guia. E sempre que a gente sai do trilho, sai dessa orientação, é como o nosso pai e a nossa mãe quando a gente é criança, né? Eles falam assim, meu filho, não faz isso que você vai se machucar. A gente não ouve aquela voz, vai fazer aquilo e se machuca. A gente estava falando de voz interior, de propósito, e foi essa voz, esse propósito que me trouxeram a fazer esse trabalho hoje, estar aqui com você, nessa entrevista,
mas esse trabalho de tentar buscar algo que pudesse ajudar mais pessoas, algo que aconteceu na minha vida, que começou a me ajudar e que eu pudesse levar a outras pessoas. Então comecei a construção desse projeto. E hoje esse projeto se baseia nos 4 pilares que eu falei antes. O pilar da saúde gastrointestinal, que é a parte da alimentação, o pilar da nossa parte cardiovascular, né? Músculo esquelética, que mexe com o nosso exercício físico, o pilar da nossa mente, do nosso equilíbrio emocional, da nossa saúde emocional, e hoje a gente está falando um pouquinho desse pilar, e o pilar da epigenética, porque a gente está exposto externamente a vários fatores que também nos influenciam, e a pele é o nosso maior órgão do corpo. Então eu queria aproveitar aqui, saber o que vocês estão achando desse trabalho. Comenta aqui, fala com a gente, porque como eu falo, o projeto não é meu, não é do Darcio, é de todos nós. Então vamos levar essa sementinha para mais pessoas, que tem muita gente precisando de ajuda. Me explica um pouquinho, se você conseguir, né, explicar um pouquinho isso, o que a gente precisa fazer, né, para poder ouvir essa voz e seguir o que essa voz nos orienta a fazer. Então, o que eu percebo? Eu tenho uma anamnese de uma pessoa que eu atendi a semana aqui na minha frente. E aí, enquanto conversava com ela aqui, fazia as anotações, eu fui percebendo que ela é uma pessoa quase da minha idade, um pouquinho. Nasceu pouco depois que eu, e com um grau de ansiedade muito grande. A pessoa que tem uma ansiedade nesse grau aqui, ela não consegue dar tempo para esperar que as coisas aconteçam da forma que deve acontecer. Ela busca os resultados para o dia seguinte, que muitas vezes é para o próximo ano, tu entendeu? E isso vai gerando uma bola, como que fosse uma bola de neve descendo uma montanha, gerando mais ansiedade sobre a vida dela. Com a ansiedade, ela se abre para diversos fatores de adoecimento. E aí, quando a gente percebe que tudo tem um tempo determinado, o escritor de Eclesiastes disse isso, todas as coisas têm um tempo determinado. E esse tempo determinado, às vezes, está consoante com aquilo que é a nossa expectativa, mas pode ser que não esteja. E aí, ouvir essa voz do tempo nos traz essa segurança e nos dá essa capacidade de entender que algumas coisas acontecem quando a gente quer, algumas coisas a gente precisa deixar ela maturar. As sementes, quando nós começamos a observar a natureza, as sementes elas têm tempo de germinação completamente diferente. Uhum. Quanto tempo demora um broto de um carvalho para ficar maduro? 200 anos. Mas o tomate, eu planto ele esse tempo colhendo o fruto dele. Então, eu não posso nunca querer que um pé de tomate tenha a rigidez de um carvalho e nem querer que um carvalho se comporte como um pezinho de tomate. Então, as coisas têm o seu tempo. E quando a gente começa a entender isso, a gente diminui o grau de ansiedade na nossa vida, a gente começa a viver mais dentro do nosso tempo. Isso não é acomodação, mas é viver de forma menos estressante, tu entendeu? Saborear mais as coisas boas da vida. A vida tem tantas coisas boas no dia a dia que nós podemos observar. E aí você vai adquirindo qualidade de vida, você vai tendo uma expectativa de vida muito maior do que a média. Eu sempre digo assim, eu vou viver 120 anos. A minha mulher fala, não, você vai viver 200. Né? Outra coisa que deixa a gente ansioso, como você disse, é o mundo materialista que a gente vive nos ensina que o seguinte, eu para ser feliz eu preciso ter e comprar e adquirir, né? E não te ensina que, às vezes, para você caminhar 1 quilômetro para fazer alguma coisa, você pode pegar um chinelo, um short, vai a pé, vai observando o que você tem à tua volta, pássaros, natureza, vai respirando, vai trazendo essa energia para dentro de você. E a gente está sendo levado a não olhar para esse lado. A gente tem que ter as coisas, tem que saber usá-las bem, mas não pode ficar
preso a isso e tem que dar mais valor a um ambiente energético que está a toda a nossa volta. Quando a gente faz isso, a gente abre os nossos canais de energia para ouvir melhor o nosso eu interior. Muitas vezes, você quer ver, você falou de um vídeo que você grava. Eu falei para minha esposa hoje o seguinte: eu não vou mais me preocupar em anotar ou gravar as coisas que eu preciso fazer. Eu vou me preocupar em me conectar para saber o que esse meu eu interior quer que eu faça. Não é o que eu faz sentido. E aí, olha que engraçado. Eu tô construindo o canal no YouTube para ajudar as pessoas, né, para trazer informação, para trazer entrevistas com pessoas para ver se abre as mentes delas, para trazer médicos, pessoal da saúde. Eu estou fazendo minhas receitas aqui de casa de saúde para o pessoal ver, que é uma coisa do dia a dia. E há algum tempo, o Darcio, esse canal ele é baseado em 4 pilares, né, que eu recebi como instrução. Um pilar que é o pilar da saúde, da alimentação. O outro pilar que é o pilar da exercício físico. O outro pilar que é o da energia, da mente, da saúde, dessa conexão com o nosso eu interior. E o último que é o epigenético. E eu estava muito angustiado em começar a fazer um trabalho com a parte desse terceiro pilar. E aí quem me aparece? O Darcio, para falar de quê? Exatamente do terceiro pilar, que é essa conexão com o eu, esse desligamento, esse equilíbrio mental, né? E hoje foi muito claro, Darcio, o meu eu me falou assim, faz assim, 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 assim. Aí eu anotei o que tinha que fazer, já gravei um vídeo, um áudio de uma meditação. Olha que legal. Nunca fiz isso. Um áudio de uma meditação com um videozinho, com cachoeira, com som de passarinho no fundo, e eu gravando um texto maravilhoso de 5, 6 minutos para acalmar as pessoas, para quando elas acordem, elas tenham um ânimo, tenham uma alegria. E nada mais é do que eu faço todo dia. Então, você consegue perceber que quando isso que você falou, isso tudo que você falou, quando a gente se liga mais nessa natureza e se desprende dessa parte material, a gente vai ouvindo mais o nosso eu. Eu acho que é isso que tem acontecido contigo e comigo, né? Estou errado no que eu coloquei? Não, tá perfeito, tá perfeito, certíssimo. Agora, a outra coisinha que você comentou e está aqui, né? O que isso tem a ver com a fé? Eu tenho a minha vida toda muito ancorada na fé. E aí é difícil explicar a fé. A fé é uma coisa que cada um tem que viver a sua experiência. Mas a fé é você acreditar naquilo que você ainda não viu. Como se já possuísse. Quando você acredita no bem, e você aprende a focar nas coisas boas da vida, você percebe que essas coisas boas elas começam a se aproximar de você. Nós temos escolha quando nós decidimos fazer exercício físico ou não. Isso vai nos gerar um benefício ou um prejuízo na nossa velhice. Nós temos escolha quando nós decidimos nos alimentar de uma forma melhor ou não, muitas vezes buscando alguns prazeres imediatos, sem pensar no que é que nós estamos dando em troca daquele prazer imediato, né? Então, nós sempre temos escolha. Então, no fundo, nós escolhemos o nosso futuro, pautado naquilo que nós planejamos e naquilo que nós optamos em fazer todos os dias, nós acabamos escolhendo o nosso futuro. E aí não adianta as pessoas, aí isso eu digo para os pacientes, para os interagentes, né? Algumas pessoas passaram 50 anos da sua vida fazendo tudo errado e daí querem consertar em 30 dias. Não existe essa possibilidade. Não adianta você falar assim, eu não vou ter um problema no fígado,
mas se você continua bebendo, né? Então, lá na frente vai acontecer uma coisa que você vai construindo ao longo do tempo, né? E esse é um exemplo material. Se a gente encontra um propósito, e um propósito é algo muito mais poderoso do que simplesmente você dizer eu quero isto ou eu quero aquilo. O propósito te faz ficar curado. O propósito te faz alcançar altitudes que você não imaginaria poderia alcançar. O propósito está te levando nesses caminhos que você está buscando. Está me levando a esses caminhos. E aí, quando foi que startou um propósito na tua vida? Por exemplo, o que me levou a... lá em Santo Ângelo, por exemplo, onde eu vivia a maior parte da minha vida, lá eu tinha fábrica de móveis. O que tem a ver móveis com terapia? Muitas vezes eu tinha clientes que ligavam para mim à noite, e a minha esposa dizia, pô, Darcy, ficou 2 horas com a pessoa ali no telefone. Nem era para falar sobre o móvel dela, era porque eu tinha ouvido para ouvi-la. Desde aquela época, quando eu fabricava móveis, eu já tinha que ter a capacidade de perceber que cada pessoa é diferente da outra. Então, essa leitura eu já vinha desenvolvendo desde aquela época, entende? Então, assim, por que a prática hoje da terapia integrativa ou holística, algumas pessoas falam holística, eu prefiro falar integrativa, que são sinônimos uma da outra, porque a pessoa, ela é um ser completo. O corpo, a alma, o espírito, e a pessoa, muitas vezes, ela começa o adoecimento dela na alma. E, às vezes, você vai perceber que ela começou a viver uma situação traumática, e até aquilo chegar a corresponder em uma manifestação física, pode demorar 1 ano, 2, 3, 5. E aí ela procura um profissional para cuidar da manifestação física da doença, e aquilo nunca cura, porque a fonte causadora não foi tratada, tá entendendo? É preciso que a gente consiga olhar o ser humano como um todo. Um dia eu estava atendendo uma pessoa, conversando com ela e tal, aí, quantos filhos você tem? 1. E quantas gestações você teve? Daí ela me perguntou, mas isso importa? Eu falei, importa muito. Não, mas eu tenho filho. Não, mas quantas gestações você teve? Não, além dessa, eu tive outras 3 gestações. E como é que foram elas? Não, a segunda gestação, meu marido não quis a criança e me obrigou, me forçou a fazer uma... Então, você vê que é uma situação de um trauma que começou há 20 anos. E a pessoa foi adoecendo primeiro no seu estado emocional, no seu espírito, na sua alma, até que manifestou de várias formas de expressão de dor interior no organismo. E daí, enquanto você não focar que tem um ser humano lá dentro daquela caixa, você não adianta tratar somente a caixa. Se você não tiver naquelas questões, levar uma cura naquilo que começou muitas vezes há 10, 20 anos atrás na vida da pessoa. Esse teu depoimento, eu acredito que seja, e que acredito que vai ajudar muitas pessoas, porque a gente, quando vê um exemplo vivo, ou quando lê histórias de um exemplo vivo, a gente, muitas vezes, entende que a nossa dor, às vezes, é menor que a dor do outro. Não existe um comparativo dessa dor. Mas tem a ver com a gente passar por esses traumas que você está falando e a gente conseguir superar, né? Você fala em superação profunda, né? Eu tive a minha superação profunda, eu acredito que você tenha tido essa superação profunda. E como é que você passa isso para as pessoas na hora que, por exemplo, você deu esse exemplo aí da gestante, né? Como é que você consegue ajudar pessoas se você não viveu uma dor profunda? E aí
você já vivenciou isso, você pode, de alguma forma, transformar a vida dessa pessoa. Como é que você lida com essa questão da superação dessa dor profunda? Então, quem nunca viveu uma perda, um trauma emocional, uma perda afetiva forte, dificilmente vai conseguir entender aquilo. Então, se ela não tiver essa capacidade de entendimento na profundidade, ela não vai conseguir fazer, digamos assim, uma avaliação correta da situação que aquela pessoa está vivendo. Então, é bem comum você encontrar uma pessoa num profundo sofrimento por alguma razão e você vê alguém dizendo assim, mas isso é uma grande besteira, isso não faz sentido, entende? Não faz sentido para quem não viveu, não faz sentido para quem não experimentou algo semelhante, não precisa ser na mesma profundidade, mas semelhante, que tenha pelo menos a capacidade de fazer leitura. Se você nunca provou uma Coca-Cola, você não vai conseguir descrever uma Coca-Cola. É tudo isso que a gente está falando, né? Faz parte desse contexto aí do que você quer passar para a gente. E você era um homem que construía móveis e agora você constrói vidas, né? Reconstrói vidas. E aí você fala assim, um homem que aprendeu a transformar em propósito, dor em propósito, caminhos em chamados e experiências em cura. Essa é uma frase muito profunda e queria que você desmembrasse um pouquinho para mim, né? É bem interessante, né? Um homem que aprendeu a transformar dor em propósito, caminhos em chamadas e experiências em cura. O livro em si, ele pode ser visto de vários ângulos. Eu consegui colocar nele ali um insight que eu considero precioso, muito precioso, que ele pode ser usado no mundo corporativo. Tem dois insights, duas palavras dentro do livro, que se a gente olhar pelo olhar corporativo, ele pode mudar tudo na vida de um empresário. E eu, há muitos anos, eu tive um insight, e aí falei sobre isso um dia, e alguém falou, não, Darcy, isso não faz sentido. Aí eu quis argumentar, e a pessoa, não, isso é uma grande besteira que está falando, não tem sentido nenhum. E aí eu comentei com um amigo sobre esse insight, comentei com ele, e nunca mais falei sobre o assunto. Eu acho que uns 10 anos depois ele me mandou um vídeo de uma grande figura aqui do país, falando o mesmo assunto que eu havia tido um insight lá atrás. Ele falou assim, olha, Darcy, ele fez o download do mesmo conhecimento que você me falou há 10 anos atrás. Então, aí esse ensino eu trago para dentro do livro. Aí a questão da superação, por exemplo, assim, além da perda, da forma traumática que foi a perda do meu pai, que chegou assim, foi muito grave na minha vida, né? Aí depois, um tempo depois, o meu filho teve a perda da sua única filhinha, que era nossa netinha, né? E isso destruiu a vida dele, da minha nora, de uma forma muito forte. E aí a experiência que acredito que muitos pais já viveram, de você ver o teu filho, a tua nora, naquela dor extremamente profunda de o seu único filho, com 1 ano de vida, desaparecer num instante. E daí você vê o teu filho, eu aqui no caso falando do meu filho, né, jogado naquela situação de dor muito violenta e você não conseguir fazer nada para ajudar. Então, a dor de você ver o sofrimento de alguém e não conseguir transformar aquela dor em algo melhor é muito maior em você. Então, assim, eu sei que eu não vivi a dor na mesma intensidade que viveu o meu filho e minha nora, mas a minha dor, a dor da minha esposa, a dor dos pais da minha nora foi muito grande, pelo fato de você viver uma situação, de ver aquela pessoa que você ama com a maior profundidade, com a mesma profundidade que ele amava a sua filha, e você não conseguir ajudar. E você vê que aquela vida está se derretendo.
Aí, nesse tempo de sofrimento que você perde o norte, você não sabe onde é mais o norte, onde é que é mais o sul, aí eu tive a ajuda de um amigo que todo dia pela manhã, porque às vezes a amizade nem é sempre você curar a ferida de uma vez toda, por completo. É dizer para a pessoa que aquela dor vai passar. E aí esse meu amigo me ligava por um longo tempo, todos os dias de manhã. Às vezes ele trazia uma frase de conforto, às vezes não. Mas sempre ele dizia assim: por maior que seja a noite, o sol vai brilhar no outro dia. E naquele momento eu não entendi o que ele estava querendo dizer. Hoje eu entendo. Então, assim, essa dor, esse aprendizado, que também foi um aprendizado, ela vai se diluindo ao longo do tempo. Então, hoje, quando eu vejo alguém sofrendo intensamente em algum momento, eu já sei que ela vai passar. E aí eu posso dizer para ela também: por maior que seja a noite, por mais longa que ela seja, por mais escura que seja o momento que você está vivendo, tem um sol que vai brilhar amanhã. E ele vai brilhar. Entende? Então, são vivências assim que eu fui traduzindo para dentro do livro, de forma a trazer para as pessoas que, por maior que seja a dificuldade que ela se encontre hoje, sempre há uma esperança. Sempre. E ela vem muitas vezes do ponto que a gente menos espera, no formato que a gente menos espera. Porque o lindo, João, eu acredito que você prove muito isso, é quando você conhece alguém e de alguma forma você é o instrumento que é usado para mudar a história de vida daquela pessoa. Então, aí nós não estamos falando do valor da consulta, do valor do tratamento, não estamos falando disso. Nós estamos falando da satisfação de poder trazer um dia, 10 dias, 20 dias a mais de vida com qualidade para uma pessoa que estava em profundo sofrimento. São algumas vivências assim que a gente já experimentou e que, para mim, faz todo sentido estar nesse caminho hoje. A vida é muito além daquilo que a gente acha que é, né, Darcy? É uma coisa que a gente ainda tem que aprender, né? Eu não vou falar aqui de questão religiosa, porque cada um tem o seu caminho, mas se a gente pegar exemplos de vida, né? Jesus, Buda, Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier, o que esses exemplos é uma questão que eu deixo aqui para todos ficarem refletindo. O que esses exemplos nos fazem pensar em como a gente está levando a nossa vida, em deixar de fazer algo por propósito, né? Todas essas pessoas vieram com o propósito de ajudar o próximo. Então, quando isso entra na tua vida, eu acho que é o que aconteceu contigo, pela tua dor, pela tua experiência, que é o que está acontecendo comigo também, nos leva a nos autotransformarmos. A gente não está ajudando o próximo, a gente está ajudando a nós mesmos. Então, assim, eu sinto o que eu pratico para mim. E eu tenho muita esperança no livro. Ele não é a minha história, ele pode ser a história de mudança de vida de muitas pessoas. E ele foi pensado nisso, e esse é meu sonho, esse é meu desejo, porque escrever um livro para si não tem valor nenhum. Mas quando você consegue contar uma história que faça sentido na vida de outras pessoas, aí ela passa a fazer sentido. Mas eu gostaria de compartilhar com as pessoas somente mais uma história que eu acho que faz muito sentido. O autor da história da Revolução Francesa, quando ele escreveu esse livro, que ele é gigante, escreveu realmente à mão e levou os originais do livro para o seu editor fazer a correção e tal, e ele estava fazendo aquilo página por página, sentado naquele frio da França, pegava uma página
lia, colocava desse lado, pegava outra aqui, lia, colocava desse lado, e milhares de páginas. Ele precisou se ausentar de casa por uns dias e deixou próximo da sua poltrona, próximo da lareira, todas aquelas páginas ali. E certo de que ninguém ia colocar a mão, mas a pessoa que cuidava da organização da casa dele veio na ausência dele, viu aquele monte de papel que na cabeça dela estava jogado, pegou aquilo tudo, colocou na lareira e queimou, porque entendeu que aquilo não tinha sentido. Quando ele voltou, a pessoa tinha queimado a história da Revolução Francesa, que era a obra de uma vida de uma pessoa. Aí, então, ele comunicou ao autor, olha, aconteceu isso. Aí, o autor do livro entrou numa depressão profunda, ficou muito tempo em casa, sem conseguir ver uma perspectiva de vida e tudo. E aí, da sua casa, ele observava uma pessoa construindo um muro do outro lado da rua, um muro de pedras. E ele, naquela introspecção, ele acompanhou muito tempo aquela pessoa construindo o muro. Um dia deu uma tempestade muito grande, choveu muito e colocou aquele muro todo abaixo. E aí ele olhou e falou assim, parecido com o que aconteceu com a minha vida. Todo o trabalho de meses daquela pessoa virou em nada agora. Aí quando passou a chuva, o tempo se estabilizou, o pedreiro voltou lá, começou a limpar as pedras, todas, fez um monte de pedra ao decorrer daquele trecho ali e começou a erguer o muro novamente. Então essa observação disse para ele o seguinte, se ele pode refazer o muro que foi derrubado, você pode escrever o livro novamente. E aí ele escreveu a obra, que com certeza não é exatamente a mesma que foi queimada, mas é a história da Revolução Francesa que ele conta ali, em quase 1000 páginas. Então, quando eu ouvi essa história, eu pensei, eu quero ter um exemplar desse livro. E aí fui atrás, aí consegui num sebo lá do Rio de Janeiro um exemplar, usado, bem usado, comprei, e trouxe, porque isso para mim é um simbolismo de que qualquer pessoa pode resetar e reiniciar a sua vida, independente do estágio, da profundidade, da perda que aconteceu. E aí, qualquer coisa pode ser reiniciada quando você tem esse olhar. Não, se alguém reiniciou, eu posso reiniciar também. Se foi possível na vida dele, pode ser possível na minha vida também. Então, assim, eu procuro trazer no chamado Histórias de Vida, esse incentivo que sempre há a possibilidade de recomeçar de novo. E aí, quando você ouve uma voz interior e se deixa direcionar por ela, coisas muito lindas podem acontecer na vida. É muito maravilhoso isso. Gente, o trabalho que a gente faz é um trabalho para ajudar pessoas. Então, esse trabalho que o Darcio faz, que eu também faço, é para a gente construir isso junto, para que vocês também sejam essa sementinha. Então, ajudem a gente, né? Eu estou com esse canal, comentem, compartilhem, levem a mais pessoas essas informações, tragam para nós perguntas, né? A gente vai estar sempre pronto a ajudar, a fazer, a melhorar a vida e a saúde das pessoas. Então, a gente também precisa da formiguinha, do trabalho de formiguinha de cada um de vocês. O Darcio está aí, um grande amigo. O teu trabalho, o teu trabalho que você tem feito aí com esse teu fermentado para o intestino é extremamente importante na vida das pessoas, porque no intestino da gente tem uma chave muito grande de qualidade de vida ou de adoecimento. E o teu trabalho levando essa possibilidade, que as pessoas também descubram uma possibilidade de saúde através do seu intestino, é importantíssimo. Importantíssimo. Parabéns pelo trabalho e pelo trajeto que você resolveu viver, né? É um propósito na minha vida. Aconteceu, eu estou me cuidando com isso, minha família está se cuidando, e muitas outras pessoas já estão tendo o raciocínio lógico de entender que o intestino faz muito... cuidar do intestino é muito importante. Isso está sendo uma alegria muito grande na minha vida. É formiguinha, cada um no seu tempo, cada um no seu propósito, cada um na sua dor, né, o Darcio. E a gente vai tocando, vai tentando ajudar as pessoas, e esse é o grande propósito da nossa existência. Queria te agradecer mais uma vez por essa participação, te desejar do fundo do meu coração um sucesso enorme. Eu acompanho o que você faz, te admiro pelo que você faz, porque eu sei a dificuldade que é isso, e eu sei que Papai do Céu, através da nossa intuição, do nosso anjinho, do nosso propósito, está nos levando a sermos pessoas melhores para nós mesmos. Isso é muito importante nesse mundo que a gente vive.
Muito obrigado aí pela tua participação. Se você quiser dar mais um alô final aí pro pessoal, dá um alô para a gente encerrar. Não, só agradecer a você mesmo pela oportunidade de me conectar com o teu público, tá? De também poder dizer para as pessoas que sempre há uma esperança. O sol sempre brilha, é só a gente não desacreditar e deixar a toalha cair na noite. Tá? E depois o João vai colocar ali o meu contato para que vocês possam estar entrando em contato comigo para adquirir o livro. E eu fico muito agradecido pela oportunidade. Tá bom. O contato vai estar na descrição do vídeo. Esse vídeo vai ser lançado para frente e vai estar tudo explicadinho lá. Tá bom? Grande abraço. Obrigado a todos que participaram aí. E já fica um convite para uma outra conversa de amigos aí.